Então, muito boa tarde. Agradeço o vosso convite, para no final do dia virem até aqui, falar um pouco sobre a poesia e o que há para além do poema. Sejam bem-vindas, Dulce Ferreira, Clotilde Mota, Conceição Coutrinho, Ana Antunes, Lídia Palminha. É um prazer estar aqui convosco. Sejam bem-vindas em nome do Melhoria de Letras Portugal, que é um coletivo feminino que pretende divulgar a escrita das mulheres da lusofonia. E eu gostaria de dizer que, no meu caso, o gosto pela poesia aprendi-o na escola e tornou-se uma forma de pensar as ausências, a morte, a descoberta do amor, as utopias, o abandono e até um certo romantismo da minha geração. Tive um professor de português na escola secundária São João do Estoril que sempre me encorajou a prosseguir. E, embora eu goste de prosa poética, eu escrevo sobretudo em verso e não controlo muito bem a forma. Interessam-me sobretudo as palavras, o que podem significar ou não, o que me fazem sentir. E esta necessidade de escrever surge por volta dos meus 13, 14 anos e aparece como uma forma de me organizar perante todo um excesso de emoções voláteis. Acaba por ser uma forma de fixar memórias de mim, um trajeto sempre oscilante entre as raízes e a deambulação, a inconstante descoberta do mundo, que para mim aparecia com sinais enigmáticos, muitas vezes confusos, contraditórios, ilusórios, excessivos de miragens. Por isso, o ato de escrever faz parte da minha forma de relacionar com o mundo, o meu e o dos outros, e tornou-se uma forma de sobrevivência. Num mundo que me pede constantemente a racionalização, o autocontrolo, o politicamente correto, a poesia aparece como uma forma de indagar o que sinto, o que trago de dignidade, honra e humanidade. Por isso, para mim, escrever poesia é uma luta política pela dignidade humana. Assim, escrevo sobre diversas realidades, as que todos veem e nada dizem, as escondidas, as que me surpreendem, as que se atravessam no meu caminho. É uma forma de me aproximar do mundo, de poder tocá-lo, porque o sinto sempre distante. É uma forma de fazer parte. Na minha escrita aparece frequentemente o espaço idílico da minha infância, no Minho, sob a forma de uma saudade insaciável. Aparecem sui tensos e aquilo que eu chamo a beira irrealizada, ou uma utopia da beira, local onde eu tenho as minhas raízes. Nomadismo, a agitação dos dias, o delírio das renascenças, a sedação, bem como uma dor, respiração do mundo. Eu costumo dizer que escrevo sobre o vivido e as poeiras do não realizado, na busca de um diálogo afetivo que afasta as sombras da época, do cotidiano rude e traga sol amigo, porque gostava que houvesse mais sonho pelos caminhos de terra batida. E isto é para falar um pouco de mim. E ia começar aqui pela poeta Ana Antunes, indo por ordem alfabética, como se dá o seu encontro com a poesia ou com a prosa? O que é que surgiu primeiro, a poesia ou a prosa? Como é que tudo acontece? Olá. Ora bem, eu, poesia, nunca tive nenhum professor que me incentivasse para a poesia, sempre adorei escrever, mas sempre na prosa. A poesia surge há 15 anos atrás.
Sempre fui uma pessoa que gostava e gosto de observar a natureza, observar o que é belo, observar os sentimentos, sejam eles bons ou não. E em determinada altura, conversando com uma amiga sobre poesia, ela disse-me: tu não escreves, mas tu és uma poeta, por causa dos nossos diálogos, das nossas conversas, daquilo que expunhamos. E ela dizia assim: eu não percebo porque é que tu só escreves prosa. Afinal, tu mostras tantos sentimentos, seja de que forma, na observação da natureza, na observação das crianças, na observação das pessoas de idade. Então, a partir daí, eu assim, bem, vamos lá experimentar escrever poesia. Eu que nunca escrevi poesia, vamos lá experimentar. E foi quando comecei a escrever poesia, foi nessa fase. Contudo, eu continuo a gostar mais de escrever prosa. Gosto muito, muito de poesia e gosto de ler poesia, gosto de escrever poesia, mas talvez por essas reminiscências que sempre gostei de escrever e muito inclinada para a prosa, eu gosto mais de escrever prosa. Eu refugio-me mais na poesia muitas vezes porque, como ainda estou a trabalhar, sou professora, eu tenho pouco tempo para escrever prosa, não é? Porque um romance, não se consegue escrever um romance assim de um dia para o outro, ou aos bocadinhos, tem que se escrever seguido. Então, como eu gosto de escrever e como gosto de observar o que me rodeia, eu muitas vezes em 5 minutos, ou em meia hora, ou numa hora, eu faço um poema, não é? Eu escrevo um poema. Enquanto que a prosa tem que se dar uma continuidade, e por isso não escrevo tanto prosa, escrevo mais poesia. Mas adoro poesia, adoro ler poesia e é esse, pronto, o meu ponto de vista relativamente à poesia. E Crisálida, essa obra, quer falar dela? Crisálida é romance. É um romance. É um romance. Os livros que eu escrevi de poesia é Sentimentos em Poesia, Corações em Silêncio e Elogio à Vida. Esses 3 são poesia que eu escrevi. Foram os 3 primeiros livros que editei. Depois veio a tal Crisálida romance e agora vai sair um outro romance, Rosas, Sonhos e Ilusões. E as personagens, os temas? Os temas, ora bem, embora lá está, eu escrevo prosa, mas está sempre imbuída de poesia. Porque se gosto de poesia, não consigo distanciar-me dela, não é? Então, quando escrevo prosa, também se nota lá a minha inclinação também, o meu gosto pela poesia. E considera-se uma romancista ou uma poeta? Eu acho que nem romancista nem poeta. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever e que vou escrevendo, e acho que há algumas pessoas que gostam do que eu escrevo, mas não me posso considerar uma escritora, enfim, vou escrevendo. E prefere escrever na solidão da sua intimidade ou a vida que a rodeia também lhe serve de inspiração? Acho que a vida que me rodeia inspira-me mais que propriamente também os sentimentos, mas é assim, há uma coisa que eu tenho uma postura na vida que é a seguinte: muitas vezes, eu, se fosse a escrever às vezes alguns sentimentos que me assolam, eu provavelmente escreveria poesia mais dura, poesia mais relativamente à política, relativamente a sentimentos nos quais eu esteja a sofrer, etc. Mas eu acho que as pessoas, mas isto é a minha opinião, claro, eu acho que as pessoas precisam de positivismo. E como precisam de positivismo, eu não gosto de escrever de forma que leve alguma coisa a alguém. E é por isso, nesse sentido, que eu não ponho muitas vezes a dureza de alguns sentimentos que eu possa ter, mas há alguns sentimentos que eu tenho na base do positivismo que leva as pessoas para elas se sentirem melhor na vida.
e acho que é um bocado essa a minha postura relativamente à escrita. Certo. Sim, sim. Sim, e se lhe perguntassem, Crisálida é um romance sobre, o que é que diria? É um romance com muito apelo à família, aos valores na família, à superação de situações de doença, de separações familiares, mas sempre na base da superação, lá está, no meu positivismo, na minha necessidade de levar. Eu sei que a vida é muito dura e há muitas situações que não são superáveis, mas eu tenho necessidade de colocar a superação sempre. Talvez porque eu também já tive algumas situações na minha vida que me fizeram sofrer muito e que acho muito importante que a pessoa avance, que a pessoa não se fique aí, que siga em frente. E é nessa base que eu escrevo, é por aí. Eu queria fazer uma pergunta. Como frequente, há muito esta crença de que a prosa vende muito mais do que a poesia. E eu queria lhe perguntar se acha que a poesia é cultura de elites ou é um bem essencial à vida? A poesia é um bem essencial à vida, sem sombra de dúvida. Eu acho que quem não consegue ler poesia não desperta para tantos sentimentos, para tanta. Eu acho que a poesia que traz enlevo à alma, traz. Ai, tanta coisa boa, pelo menos na minha ótica, lá está. Exato. E é um bocado por aí. Quer-nos deixar um poema ou Posso ler um poema, o último que publiquei no Face? Posso lê-lo? pode ler? Posso? Então, Sonho de Poetas. Quero escrever, embarcar numa viagem para além do horizonte, onde o barco navega em busca da poesia. Nas ondas das palavras, ser pássaro de esperança, eternizar momentos, acalentar sonhos, regaço de vida. Que cada palavra tenha o gosto do amor e a força da aurora, resistindo ao tempo como o sol que resplandece em cada manhã. E nesta linha cercada de palavras por todos os lados, que todas as letras sejam pétalas, formando radiosas flores, emanando suspiros de alma, aproximando do céu o sonho dos poetas. Obrigada. Olha, há alguma pergunta que gostasse de ver, que gostasse que lhe tivessem feito e que não lhe tenham feito e que gostasse de responder? Não, acho que gostei das perguntas que colocou e acho que fui falando um bocadinho. Eu não me preparei, sinceramente, foi aqui tudo de improviso. A Rosário preparou aí assim uma coisa muito bonita e eu fui assim um bocadinho de improviso, mas acho que sim, que colocou as perguntas fundamentais. Está bem, muito obrigada. Obrigada eu. E agora Eh, vou gostar de ouvir as outras senhoras, claro. Agora, então, ia pedir para intervir a poeta Clotilde Mota. Então, o tema, não é? Ser poesia para além do poema. O que é que. Ah, é, Fiquei sem som. Não se está a ouvir. Não se está a ouvir. Não estou a ouvir nada. A Rosário é que está sem som. Agora já. Mas não é. Não é todas as senhoras. Agora não sei, Rosário, está a ouvir-me? eu estou a ouvi-la, sim. Estou a ouvi-la. Mas eu também estou. Agora também estou a ouvir. Pronto, então pode começar. Então, eu quero, como não conheço, estas senhoras não me conhecem, nem eu conheço estas senhoras, vou apresentar-me. Chamo Maria Clotilde Dias Felizardo Mota. Nasci em fevereiro em Silves, da cidade de Silves, no Algarve. Sou licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, português e francês, e tirei um mestrado também em literatura francesa, num livro de Marguerite Duras, 10 heures et demie du soir en été.
Antes de avançar na exposição, queria agradecer à Rosário Pedroso o convite que me fez para estar aqui presente neste encontro. Foi para mim um privilégio e uma honra ter respondido positivamente. Queria dizer que, em termos de trabalhos publicados, praticamente não tenho nada, praticamente. Publiquei nas escolas onde lecionava, tal como os jornais de turma. Publiquei no convite na Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa e pouco mais. Agora, participei na publicação dos livros mundos da Colibri, no 7, no 8, no 9 e no 10, e esse gosto que eu fui desenvolvendo tardiamente levou-me a publicar o conjunto de poemas que eu tinha feito, que eu tinha preparado, à volta de 7h30, que vai sair com o título do livro Aguarelas Ousadas, para não falhar o nome, Aguarelas Ousadas. Penso que ainda vai sair agora nesta feira do livro, mas não tenho a certeza. Provavelmente sairá, as senhoras na produção estão a fazer tudo o possível. Relativamente ao tema, vou falar um bocadinho sobre os conceitos de poesia e de poema. Eu vou recorrer a uma cábula, porque senão não conseguia memorizar tudo isto. Ora, na pesquisa que fiz, percebo ser frequente o uso das palavras poesia e poema como sinónimos, como sendo sinónimos, e nós sabemos que, de facto, isso não é verdade. Recordemos os atributos de um e do outro termo. Comecemos por aquilo que é mais óbvio, que é elementar. Poesia é algo imaterial e poema é considerado um género textual com características de estrutura próprias. Segundo uns, poema é um género textual literário formado por versos, correspondendo cada verso a uma linha do poema, que por sua vez dá lugar a uma estrofe, como é do nosso conhecimento. O poema pode apresentar uma estrutura fixa, como é o caso do soneto, mas também pode apresentar uma estrutura livre, como acontece com os poemas modernistas. Por outro lado, se considerarmos que o poema é um género textual relacionado com os géneros literários, parece impossível dissociar o poema da literatura, sendo que na literatura não há compromisso com a objetividade, tornando mesmo a subjetividade lugar de destaque. A palavra pode ser burilada, aperfeiçoada e até anarquizada de acordo com o desejo e inspiração de quem escreve o poema, de modo a alcançar o seu principal fim, que não é mais do que sensibilizar o leitor e nele estimular diferentes sensações. Considerando que a palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor, e considerando também que é do conhecimento geral da sua influência nas composições literárias, podemos entender que os géneros literários, épico, lírico e dramático, eram todos considerados poemas. Nós temos o caso de Os Lusíadas, que é o poema épico português. Se por um lado reconhecemos um poema por sua mancha gráfica, estrutura em estrofes, embora não seja condição sine qua non, a estrutura da poesia física também recorre quase sempre a esse modo de apresentação. Ao passo que a poesia, também ela abstrata, obriga, no entanto, a uma leitura séria, profunda, analítica, de se entender se é efetivamente poesia ou não. E embora todos nós saibamos que existe algo que se chama versos livres, sem regras rígidas, como é o exemplo, a ausência de rima. Entre os textos inaugurais estão os poemas de Homero nas obras Odisseia e Ilíada, os primeiros grandes textos épicos da cultura ocidental. Na literatura contemporânea, os poemas de formas fixas, como o soneto, cederam espaço para formas menos convencionais ou nada convencionais, que abandonaram a métrica e adotaram o verso livre. Quanto à poesia, podemos acrescentar que é uma criação artística e possui uma abrangência maior que o poema. Uma obra de arte, uma tela, um exemplo, possui de poesia, mas não é considerado um poema. Isto só é possível porque representa uma criação artística produzida por alguém que provoca no receptor sensações, emoções e sentimentos. Termino reafirmando que a poesia é um conceito amplo, que pode envolver pintura, escultura, literatura, etc. E é possível que não encontremos poesia em determinado poema, que ele não nos sensibilize, mas também pode acontecer sentirmos emocionalmente tocados diante de um dado verso. Terminei o trabalho sobre o título deste encontro. Obrigada. E agora
Se não se Deixa-nos importa, um poema. eu queria ler um poema. Sim. O título é a Poesia das Mulheres. Dizem que a poesia é coisa de mulheres. O serviço banal. Todos eles o desempenham, mesmo que seja menos mau. É o acender e o apagar da lamparina, é o tecer de dia e o desmanchar à noite, qual Penélope no seu trabalho insano, mas motivador. Trabalho de veras banal. Trabalho banal. Mas que exige calma e serenidade da mulher que caminha sobre pedras incandescentes para que mantenham elas toda a sua função, satisfazendo as exigências do empregador, por vezes tirânico, poderoso, que existe sem quase nada em troca dar. Isso a poesia e é das mulheres. É o puljar de uma luta diária, infindável, desigual. É a mistura de sentimentos no pilão executada, sentimentos bons e menos bons. Os chefes africanos à volta da secular e majestosa Baobá manejam numa alquimia de superstante perfeita. É o lento puljar sem armas, mas com sentimentos. Sinto-me triste no administrar das palavras, qual pássaro esventrado, agonizando lentamente à sombra que me entefeza a bananeira. Isto, a poesia. É o relato desapaixonado, pessoal, da histeria masculina. Muito obrigada. E pronto, um poema forte e polémico. Muito obrigada. Tenho aqui Então, outro, se for possível depois no final ler, sim, tenho muito gosto. está bem, obrigada. Então agora, Conceição Coutrinho, é um prazer tê-la cá. E ser poesia para além do poema, o que é que lhe sugere este tema? Ora bem, o que me sugere pode ser muita coisa, porque a poesia pode estar numa flor e da forma como eu a vejo quando olho para ela, pode estar numa pintura, pode estar num sentimento, depende muito da emoção do momento, da forma de cada um de nós sentir as coisas e ver o que nos rodeia. Pode ser muitas dessas coisas. Como, por exemplo, eu estava há bocado aqui sozinha a pensar o que eu ia dizer, eu não preparei nada de jeito, enfim, nada de jeito, não preparei nada em especial, porque eu cheguei esta manhã do Norte, já fiz o meu dia de trabalho, portanto, desde as 9 da manhã, parei há bocadinho, mas eu estava aqui a pensar, por exemplo, na altura do 25 de Abril, e até antes, as canções de intervenção, por exemplo, aquilo que elas nos queriam dizer. Não é só o poema que está escrito, mas depois o poema e aquela música, e, portanto, tudo em conjunto. É uma forma de poesia porque aquilo está-nos a querer transmitir uma forma de viver, uma forma de ver a vida, uma forma de, eventualmente, ela poder ser vivida e não daquela forma que estava a ser, por exemplo. Para mim pode ser muita coisa, depende muito em particular de cada um, porque lá está, como se costuma dizer, a poesia não se faz por encomenda, não é? Portanto, é um conjunto de emoções, de sentires, e portanto pode ser muita coisa, Não a ouço, Rosário. Tenho seguido com atenção o seu trabalho e às vezes interrogo-me. Tem preocupações formais ou a poesia aparece conforme vai surgindo? Como é que acontece? As minhas preocupações, especialmente, são nos seres ortográficos, por exemplo, que às vezes me escapam. Eu faço muito, eu utilizo muito o telemóvel, o bloco de notas, porque antigamente eu escrevia tudo à mão, inclusivamente, portanto eu não cheguei a dizer, e portanto quem não conhece e que está aqui presente, eu comecei a escrever entre os 12 e os 14 anos, portanto por circunstâncias familiares, e pronto, estava em mim e depois pelas circunstâncias familiares, digamos que começou a sair a necessidade constante de eu fazer alguma coisa. Durante muitos anos eu não guardava nada, eu inclusivamente queimei muitos na lareira, lá na aldeia ainda. Depois, mais tarde, comecei a olhar para aqueles papéis e comecei a ver algumas coisas e achar que aquilo que até era bonito, ao fim de muito tempo de ter escrito, e comecei a achar que era interessante e comecei a guardar. E, portanto, mas os meus cuidados, principalmente, era como eu ia dizer,
porque eu atualmente eu escrevo muito no bloco de notas do telemóvel, porque eu vou num transporte e surge-me uma ideia, surge-me ou vou pensar na minha vida e há um momento de mais nostalgia, ou de menos, ou de alegria, ou de tristeza, ou de qualquer outro sentimento, porque lá está, a poesia são sentimentos, e eu escrevo no bloco de notas, e, portanto, a minha preocupação maior é essa, ainda assim por vezes escapa-me. De vez em quando tenho uma mensagem no Messenger, vai lá ver uma coisa naquele poema que acabaste de fazer tão bonito, mas tens lá no sítio, está lá uma sílaba, está lá... Pronto, às vezes acontece, já tem acontecido, enfim. Mas, essencialmente, eu escrevo aquilo que eu sinto. Mais demonstrado, um pouco mais escondido, mas basicamente é sempre aquilo que eu sinto. Daí que eu acho que em todos nós, embora que possamos escrever por outras razões, eu já tenho escrito poemas, digamos que não é pedido, não se faz, mas por exemplo, eu estou com alguém, a conversar com alguém, e isso é tão bonito, porquê é que não fazes um poema disso? E a pessoa diz-me assim, tu é que escreves poesia, faz tu. E, portanto, eu, consoante aquilo que eu tenho conhecimento dessa pessoa, há muito pouco tempo aconteceu isso com uma colega de serviço, por aquilo que a pessoa conversa comigo, partilha comigo, de alguma coisa da sua vida, de um sentimento, de uma circunstância qualquer que lhe sucedeu, que eu achei interessante e que achava que aquilo dava um poema bonito, mas que a pessoa não tem queda para isso, não tem jeito, não gosta, não liga, não, enfim. E eu começo a pensar na conversa e depois surge-me dali, vai surgindo, e depois às vezes não consigo até acabar a primeira, e depois fica ali, e depois volto-me a lembrar de qualquer coisa que eu acho que se enquadra naquilo que eu tive conhecimento e que ficava um poema bonito, e portanto eu continuo, e portanto pode ser tudo isso. Mas essencialmente lá está, são as minhas emoções, o meu sentir, a forma como eu vejo a vida, a forma como alguma coisa que no meu dia-a-dia me desperta para escrever. Pronto, às vezes pode ser uma palavra que eu ouço a alguém, pode ser uma frase. Eu tenho aqui um poema que eu fiz há muito pouco tempo, a propósito de uma frase que uma pessoa muito minha amiga, por acaso a pessoa que fez o prefácio do meu livro, e que me disse assim, Conceição, Lamúrias, sempre Lamúrias. Pronto, e eu peguei por aí e fiz um poema, porque efetivamente não é questão das lamúrias, mas por vezes há alturas na vida, há fases na nossa vida, há momentos que as coisas saem mais nostálgicas, nem sempre saem alegres. Não quer dizer que nós sejamos sempre tristes ou que passemos a vida a chorar, não é isso. Mas, por norma, eu acho que até a poesia tem muita tendência para ser nostálgica. Depois lá está, pode também ser de intervenção, como eu estava a dizer há pouco. Pronto, e as minhas preocupações essencialmente são essas. Não me desnudar por completo, mas também não escondo as minhas emoções só para que alguém não diga, olha, estás a fazer um poema triste ou estás a fazer um poema alegre. Não, são as minhas emoções, assim como eu gosto da poesia de outras pessoas. E não gosto de todas as poesias que uma determinada pessoa escreve ou várias pessoas, também ninguém é obrigado a gostar de tudo aquilo que eu escrevo. Mas eu não vou escrever para agradar a A, B ou C. E, essencialmente, eu tenho que perceber que o que eu estou a fazer é realmente uma coisa que tem alguma beleza e que são emoções reais. Essencialmente isso. Portanto, e quando começa a escrever, já sabe como vai terminar ou a inspiração vai surgindo ou fica por acabar? Não, Rosário, de todo eu não sei como é que vai acabar, não. Dificilmente isso acontece. Só uma coisa muito concreta é que eu posso às vezes pensar por aí abaixo, enfim, e surgir assim, ter uma sequência de ideias e começar a escrever e aquilo vai tudo. Às vezes chega meio, já não lembro o que é que ia dizer a seguir, mas por norma eu não consigo saber como é que foi. Escreve acima Não percebi. Escreve acima de tudo a partir do cotidiano. É isso. Está. Das emoções, de muita coisa, Rosário, pode ser de muita coisa, escrevo a partir de muita coisa. Depende daquilo, do momento, do dia, da hora, porque eu escrevo, há pessoas que têm um período do dia em que se sentem melhor a escrever. Eu não, eu escrevo, pode-me surgir uma vontade imensa de escrever e saírem assim uma série de ideias e de palavras, e enfim, que eu começo a escrever e crio ali alguma coisa, como posso às vezes ter uma ideia e escrever 2 ou 3 palavras e é capaz de ficar um dia ou 2 e eu não consigo acabá-lo. Já me tem acontecido. E, por exemplo, aquela senhora que falou em primeiro lugar, a Ana Antunes, estava a dizer que, por exemplo, a nível de prosa, o romance ou assim, que é uma coisa que demora mais tempo e que tem que ser escrito seguido. Eu não concordo. Peço desculpa, mas eu não concordo, porque é assim, eu posso pensar fazer algo
desse género, desse tipo de estilo literário. Mas, portanto, isso é, imaginemos, eu quero fazer um romance baseado na história de alguém. Portanto, eu conheço mais ou menos a vida dessa pessoa, mas depois há coisas que vão surgindo e que alteram o dia de hoje, o dia de ontem. Eu não acho que tenha que escrever seguido, porque eu conheço ou eu sinto e, portanto, eu sei o que é que eu quero dizer. E eu vou escrevendo, portanto, eu parei ali, mas depois eu continuo. Não, eu não acho que tenha que ser, eu pelo menos não sinto assim, eu consigo escrever de outra forma. Eu tenho algumas coisas começadas e não sei exatamente o que é que vou escrever a seguir, mas sei sobre o que é que hoje, qual foi o sentir e qual foi a razão e o motivo e a circunstância Tem que me prova, levou. Exatamente. tem prosa também. Sim. Eventualmente farei posteriormente algo, daqui a algum tempo, enfim. E será Tenho muita coisa desorganizada, mas que tenho que organizar e eventualmente uma mistura de poesia e prosa, eventualmente, não sei. Ainda não sei como é que vai ser, como é que o que vai surgir. Mas será no âmbito do conto, da novela, do romance? Não, conto não. Mesmo uma história, a história de alguém, da vida de alguém, um romance eventualmente será, talvez possa chamar um romance, não sei, mas em que eu posso colocar poesias, poemas, e em que eu vou provavelmente intervalando com, pois se calhar contos, não sei. Eu não lhe chamaria contos, a minha intenção não era essa, ou talvez neste momento para mim ainda é muito precoce, não sei como organizar, não faço a menor ideia. Vou ter que pedir ajuda a alguém mais experiente que eu, por exemplo, como a Rosário, como a Celeste Almeida, que não está aqui, como a Dulce, enfim, as pessoas que eu conheço melhor, que são pessoas capazes de me dar alguma ajuda nesse tipo de situação. Porque eu tenho. Mas é assim, a Conceição começa por escrever poesia. Em que momento surge a prosa? Isso foi muito recentemente, Rosário. E há algum motivo? Há algum motivo? Há sempre um motivo. E lá está, a nossa vida acho que é o maior, a nossa vida acho que é o que mais nos fornece material para escrever. Eu acho que é. A nossa vida, porque assim, não tem que ser a minha vida só a minha, mas das pessoas com quem eu me relaciono. Tudo aquilo que forma o que eu posso daqui a uns tempos dizer que foi o meu passado, o que eu posso dizer neste momento que é o meu presente e depois não sei o que é que vai ser no futuro. E, portanto, será isso, será por aí. Não a ouço. Se a poesia é também falar de amores utópicos, de fantasias, sonho, não é? Ou também tem esse lado a sua poesia? Sim, tem, isso é uma verdade, Portanto, aquilo que qualquer um de nós tem momentos de sonho, que gostava de viver isto, ou de viver aquilo, ou de fazer alguma coisa, enfim, sonhar e, portanto, não podemos às vezes concretizar, mas vamos escrevendo e vamos esperando e vamos tentando que talvez as palavras nos ajudem, se calhar às vezes até a tomar outras decisões e poder dar outros passos na vida, por exemplo, pode muito bem ser assim. E o próximo livro será poesia ou prosa? Era isso que eu estava a dizer, eventualmente terá as duas. Mas se calhar mais prosa do que poesia, embora que poesia, digamos que não é ser o forte, eu não sou forte em coisa nenhuma, escrevo as coisas, pronto, mas será que o que eu mais escrevo é poesia, mas há algum tempo esta parte tenho tido algo, involuntariamente, assim, sem saído do nada, de repente eu estou a escrever para ali abaixo, uma sequência de ideias, de sentir, e começo a ler e depois, quando paro por qualquer razão, eu vou ler, mas isto até é bonito, e afinal, mas aqui, e depois acrescento mais qualquer coisa. Portanto, isto é uma descoberta que eu fiz muito recentemente. Posso dizer, talvez agora durante a pandemia, pronto, talvez já na segunda parte da pandemia, que eu descobri essa tendência em mim. E as figuras femininas que lhe estão a surgir, ou surgem mais figuras femininas, não é? Ou figuras masculinas? Depende do momento e depende daquilo em que eu penso começar a escrever, da ideia que me surge. Pode ser a minha mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, como pode ser um amor, como pode ser a falta deles. Portanto, não tem propriamente maioritariamente de ser mulher, ou de ser homem, de ser feminino, ou de ser masculino. Depende muito do momento
Eu sou muito, eu se calhar sou talvez emocional demais, não sei, já não sei. Às vezes penso que sou, se calhar sou, porque às vezes não consigo mesmo, portanto, sai e eu escrevo e pronto, está escrito e ficou. Está bem. Quer-nos deixar um poema? Posso deixar, tenho por aqui uma coisa que eu escrevi há pouco tempo, precisamente a propósito daquela conversa das lamúrias, e eu quando estava a ouvir aquela senhora há bocadinho, e lembrei-me disto, e portanto, quando essa pessoa me disse essa frase, eu passado um bocadinho estava a escrever isto, e assim em 2 ou 3 minutos eu escrevi isto. E portanto, e que eu publiquei isto, por acaso acho que até eu publiquei já no Facebook, e que eu chamei-lhe apenas folha caída, precisamente porque, pronto, envolve aqui alguma conversa de lamúria, pronto, a tal história. E que eu disse assim, ser como folha ao vento, a machucada, empurrada, com a força do movimento, só remoinho, mais nada. Já tantas lágrimas secaste, e o teu papel ofereceste, sempre calada ficaste, a tua ferida escondeste. A perfeição é divina, que em ti não viverá, mas do teu caminho prima, tua sinceridade, que falará. Te renderes às evidências que pouco és, pouco vales, afinal as consequências de uma vida que de uma vida são males. Afinal, lutar para quê? Qual o interesse ou objetivo quando a ignorância não vê da vida o real sentido? Sem lamúrias, ouço dizer, ninguém gosta, eu também não, sendo que é fácil fazer se a vida andar de feição. Seguir um trigo qualquer, largar tudo como magoa, neste tempo ser mulher, fazer uma vez tudo à tua. Obrigada. Obrigada, eu, Rosário. Dulce, então, boa tarde. E então, o teu encontro com a poesia, como é que se dá? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu penso que primeiro dá-se o encontro com a poesia. A poesia surge antes da prosa. O meu percurso de vida é um bocadinho complexo. Eu acho que eu comecei a escrever e consigo escrever e a expressar-me pelas muitas leituras que eu fiz ao longo da minha vida. Se não fosse assim, e devido ao meu percurso curricular e às minhas vivências, à minha história, talvez não conseguisse expressar-me da forma como eu me expresso. A leitura é, acima de tudo, um instrumento de aprendizagem e conhecimento. E isso, eu acho que quem não lê é pobre em diálogo, é pobre nas suas capacidades cognitivas. É preciso ler. Eu costumo dizer que ler faz falta. Então eu, para me apresentar, eu preferia ler um poemazinho, se vocês não se importam, pode ser? E a Rosário já conhece este poema, as outras é provável que não, se é que o leram, eu já o publiquei no Facebook, e chama-se Mulher Serrana, a Rosário já conhece, e diz assim: cresci amando a noite e a madrugada, o sol ardente e a lua desnudada a iluminar os céus da terra prometida, onde me fiz mulher, musa desejada, raio de luz clareando a vida. Cresci serrana, de tamanca no pé, vesti blusa de chita e saia rodada. Sonhei o futuro com fervor e fé. Abracei o universo na capucha deitada. Rasguei a pele subindo aos penedos e a partir deles observei o horizonte. Com as aves do céu partilhei segredos e mato galguei ao descer o monte. No alto da serra, gritei o teu nome. Nas planícies semeei sonhos e magia. Vi crianças a sorrir mesmo com fome. Outras bem nutridas, mas sem alegria. Cresci em casa feita de pedra. No chão, o velho soalho de madeira. A um canto da cozinha, a minha enxerga, onde o sono aconchegava junto à lareira. Cresci feliz e sadia, irreverente e cheia de vida, na aldeia de São Joaninho. Moro em outra freguesia, mas é aquela onde nascida que guardo com mais carinho. Eu acho que nada me define melhor do que este poema que fala das minhas origens. Eu fui pastora. Eu costumo dizer que fui pastora e fui das trovas inventora.
É verdade que não foi fácil. Eu comecei por, devido à minha irreverência, talvez rebeldia mesmo, não seguir os estudos. A leitura acompanhou-me ao longo da vida, desde os livros de Bolsa Europa-América aos livros de aventuras de Enid Blyton, aos policiais da Agatha Christie, e mesmo os nossos clássicos, os nossos e os da literatura mundial, desde Cervantes a Shakespeare, desde Essa a Camilo, aos contemporâneos. Depois tive muito tempo sem ler nada, porque eu saí da escola aos 16 anos e fiquei no 8º ano de escolaridade. E entrei numa serração de madeiras a trabalhar no duro, empilhando madeira, carregando rolos de madeira para colocar em cima das serras, que seriam serrados para a tabuinha, que chamávamos Caixa França. Aos 31 anos, já com 2 filhas, eu criei a minha própria empresa nos materiais de construção. Não tive uma vida fácil. Geri bem, geri com sucesso, até 2008, quando a crise se acentuou, a crise económica. E aí a economia mundial, como vocês sabem, derrapou. Como eu trabalhava no ramo da construção civil, na área dos materiais para acabamentos, acabou por me afetar particularmente a mim e aos meus colegas, porque a construção caiu a pique. E sem construção, a economia não anda. Porque se não há construção, não há pontes, não há edifícios, grandes ou pequenos edifícios, não há estradas, não há isto, nem há aquilo, não há nada. Portanto, a construção é o pilar da economia mundial, podemos dizer. Entrei na universidade em 2008, como eu fiquei, parada, não é? Decidi dar um tempo na empresa. Decidi dar um tempo e talvez reabrir se as coisas melhorassem. Não devia nada a ninguém, quem me devia acabou por pagar e a minha filha insistiu que eu devia terminar o 9º ano. O 9º ano, ou seja, sim, exatamente, o 9º ano. E incentivou-me a inscrever-me nas novas oportunidades. Foi um programa criado pelo engenheiro José Sócrates, algo que seria muito bom se bem aplicado. Mas nós não vamos falar de política, que não é esse o papel. Não é esse o nosso papel neste momento. Mas eu acreditei no programa e eu levei o programa a sério. Quando muita gente ficou com habilitações por uma questão de estatísticas, e ficou habilitado com o 9º, 12º ano, eu merecia logo ficar graduada como do ensino superior, porque eu fiz os meus trabalhos e fiz trabalhos para outras pessoas também. E levei aquilo muito a sério, e levei tão a sério que os próprios júris me empurraram para cursos superiores. E eu acabei por, nesta caminhada, chegar à universidade e licenciar-me na área das artes, dos estudos artísticos. Escrever, eu já escrevia desde sempre, dar importância, eu comecei a partir do momento em que eu fechei a minha empresa. O mundo que eu frequentei como empresária, como empregada, abriu-me uns horizontes tais que eu, para escrever romances ou para escrever outra coisa qualquer, contos, novelas em prosa, eu não precisaria de pesquisar coisa nenhuma. Bastavam as minhas experiências de vida, o que vivi, o que observei. Porque capta-se muito, observa-se muito e aprende-se muito. E foi um mundo que me lançou. Viajei muito. Eu entrei primeiro, sim, na poesia, incentivada por um escritor que também frequenta as redes sociais e que se chama António Almas e é meu amigo e foi meu colega de curso. E foi ele que tinha uma editora própria e que escreve muito, que me incentivou, uma altura qualquer, quando dei a conhecer alguma da minha poesia,
me perguntou o que é que eu fazia com a minha poesia, o que é que eu fazia com aquilo que eu escrevia. Eu disse, pai, eu escrevo e jogo fora, tal qual como a senhora, nem sei, foste tu, São, que disseste que também escrevias e jogavas fora. Eu jogava fora, e então, mas houve uma altura da minha vida também, quando a crise estava ali a começar a acentuar, em que um amigo meu leu algumas coisas minhas e disse, que fazes isto? Eu jogo fora. Não jogues, por favor, não jogues nada fora. Então eu comecei a valorizar um pouquinho mais e a guardar. E quando eu mostrei na plataforma de learning aos meus colegas, num café virtual que eu criei, era um sarau poético, e eu mostrei alguns dos meus poemas, essa pessoa, esse amigo que se tornou um amigo, António Almas, que escreve lindamente, fantasticamente, a quem eu devo esta minha entrada no mundo das letras, esse senhor disse-me, não deite fora os seus trabalhos, que são de qualidade. Você pode publicar os seus próprios livros. E naquela, pronto, de conversa, uns e outros, entre um e outro, trocando poesia, ele falou-me que tinha uma editora própria para os próprios livros. Eu disse, então por que não me ajudas a mim a editar o meu primeiro livro? E ele incentivou-me e ajudou-me através da editora dele, que será também tipo uma edição de autor. Mas já me ajudou a editar o meu primeiro livro. Poesia, prosa poética, pensamento. Completava-se de tudo. Só um bocadinho. Em 2013, em edição de autor, eu lancei, mas já incluindo fotografia, poesia, prosa poética e pensamento, na mesma senda, já mais elaborado, já mais... Porque reparem que até ao momento em que eu começo a estudar, eu lia muito, expressava-me bem, mas pontuar, por exemplo, era uma coisa horrível. Horrível. Não sabia, não tinha esse conhecimento. Em 2013, eu publiquei então, o primeiro chamou-se Na Companhia das Letras e eram Desabafos da Alma, que é isso que eu considero acima de tudo a poesia. A poesia são desabafos da alma. Eu escrevo nos momentos em que estou mais triste, em que me sinto mais solidão, em que sinto o abraço da solidão, em que por vezes até nem me entendo muito bem neste mundo. Foi sempre assim. Nos momentos mais tristes é que eu escrevia melhor, porque eu escrevia aquilo que estava a sentir. A solidão, o aperto por dentro, algo que podia ser um problema que eu via na rua. Eu chamo a poesia, ser cotidiano. A poesia está em todas as vertentes do cotidiano e nos mais ínfimos pormenores. Na flor que disse São, em outras coisas. Eu sou uma pessoa que esqueço rápido aquilo que eu ouço. Mas a flor eu interiorizei e outras coisas. A poesia está nos mais ínfimos pormenores que a gente capta e pode, através deste ínfimo pormenor, extravasar. Eu escrevi há pouco... Dulce. Sim, mas a poesia também pode ser política, ou é só a prosa? Sim. A poesia é uma forma também de contestação, e quando eu falo que ela está no cotidiano, o cotidiano é política. Nós todos os dias lidamos com política. A nossa vida é política, não é? Nós precisamos de alguém que nos oriente, de alguém que nos represente, de alguém que faça por nós, que redija leis, que obriga a cumpri-las, porque nós elegemos os políticos. Não é? Então, a poesia é política porque ela é contestação, porque ela é denúncia, porque ela é reparo, porque ela é observação, porque ela exige também, não é? Ela exige, a poesia exige. Portanto, a poesia é tudo, reparem. A poesia é tudo. Nós somos pura poesia. E se falarmos de mulher, a mulher é mais poesia do que todos os outros seres. Não vamos eu não sou feminista, não é? Eu gosto muito de me ver entre homens. Eu gosto muito de me ver entre homens e respeito a condição masculina, tanto quanto respeito a feminina. Mas a mulher
ela já foi criada de uma forma diferente. Ela é observada por si mesma, não é? As mulheres, elas observam-se umas às outras. Os Mas observam homens as são mulheres. fonte de inspiração dos nossos poemas, não? São! Os homens são inspiração, as mulheres são inspiração, tudo é inspiração. Eu se vejo uma mulher bonita, eu posso dizer que, e falando agora de Celeste Almeida, que devia estar aqui, devia completar o nosso leque de intervenientes, falando de Celeste Almeida, eu já escrevi a inspirar nos olhos dela, porque ela tem uns olhos grandes. E eu já escrevi a inspirar, portanto já vêm, eu não sou invejosa em sentido nenhum, muito pelo contrário, posso me inspirar na São, na Rosária, eu inspiro-me nas pessoas que me dizem, naquilo que me disseram, eu inspiro-me. E a poesia é também a exposição das nossas dores, como alguém aí falou, das nossas dores. Muitas vezes nós não conseguimos falá-las, dizê-las. Eu sou uma fala barata, eu falo tudo e mais alguma coisa, eu sou um livro aberto. Mas muita gente não consegue falar. Então, através da poesia, exterioriza aquilo que mais aperta por dentro. A sua dor, os seus problemas, as suas doenças. E eu passei por um problema gravíssimo. Eu passei por um cancro, não sei se alguma de vocês já passou. Passei por um cancro, um jovem, precisamente quando estava no último ano da universidade. E eu escrevia poesia para me situar e dizer, e se de repente o chão desaparecesse dos teus pés, não é? Porque receber uma notícia dessas é cair no abismo e depois tens que sair de lá. E a poesia ajuda-te. O que é que me ajudou a vencer? A minha paixão pela aprendizagem, pelo conhecimento, pela universidade, que queria também dar esse prazer ao meu paizinho, ao meu rico paizinho, que um dia que chorou quando eu abandonei os estudos, ele chorou, que ele sabia que eu tinha capacidades, mas houve ali coisas que me fizeram não gostar de lá andar. Pronto. E foi isso, quando eu recebi a notícia que tinha um problema, também foi a poesia que me ajudou a interiorizar e a dizer, não, eu vou enfrentar isto como uma nova experiência na minha vida, porque tudo até hoje foi uma experiência na minha vida. E quem é que me ajuda? A escrita, a poesia, é o romance, é o conto, pode ser a novela, pode ser o texto jornalístico, eu escrevo tudo. E é também a área infantil, que eu tenho trabalhos feitos há muito tempo e faltam as ilustrações. Está a ilustrar há séculos, nunca mais. Mas a minha próxima publicação gostaria que fosse literatura infantil-juvenil ou infantil mesmo. O que é que me ajudou a ultrapassar a minha doença? A paixão por escrever um romance que se chama Rosas Brancas e pedir a Deus que me não deixasse cair sem me licenciar nos 3 anos propostos e sem terminar o meu romance Rosas Brancas e trazê-lo à luz. Era uma paixão. Seria eu capaz de escrever um romance? Eu, uma simples pastora, que também fui pastora lá atrás, uma simples pastora, uma trabalhadora, uma operária, numa serração de madeiras, uma empresária do ramo de transporte, da construção civil, uma empresária do ramo dos transportes internacionais. Eu não estava... Pronto. São vivências ricas que nos constroem. E a poesia molda-nos. E a poesia é, acima de tudo, sensibilidade. E se nós, muitas vezes, para vencer no ramo dos homens, como é o ramo da construção civil, temos que criar um escudo para nos protegermos e para nos impormos, porque eu ouvi muitas vezes, você é muito nervosinha, você vai para casa cuidar dos meninos, eu prefiro negociar com o seu marido. Não, você vai negociar comigo, porque a empresa é minha, não é do meu marido. Portanto, vai negociar comigo. E eu consegui impor-me num mundo de homens desde 94, há muitos anos, quase 30. Quase 30. E eu impor-me num mundo que era só de homens, vejam, e eu vingar. E eu vinguei e eles acabaram por me respeitar. E a poesia moldava, a poesia ficava para eu descarregar, para o meu desabafo, para me moldar.
Deixas-nos um poema agora? Deixo. Eu tenho aqui um precisamente para a mulher, porque eu não preparei nada, eu não tive tempo, eu não tive mesmo tempo. E fiquei assim um bocadinho triste, porque gostava de preparar algo mais elaborado, mas tenho aqui. És Eu mulher gostei assim. muito de ouvir. És mulher assim. Isto é para vocês que estão aí nessa tela e é para todas aquelas que nos vão ouvir a seguir. E diz: mulher de faces rosadas, sonhos mil num enorme coração. Mulher de cascatas esverdeadas, maneando o quadril no andar pretencioso de pura sedução. Mulher chuva prateada que se despenha qual lágrima caindo dos seus doces olhos. Mulher em todo o esplendor, semeando fé e amor, encanto e charme aos molhos. Mulher ternura, pele que arrepia ao toque dos dedos, mulher amante que se faz doçura, mulher mistério de tantos segredos. Mulher de beleza indizível que se fragmenta em tantas iguais, tem seu terno colo um perfume incrível no imenso carinho que dá aos demais. És mulher assim, plena e prenhe de amor, em morais de espelhos refletida, nas montanhas do teu corpo alimentas almas ávidas de vida, porque a poesia é também pura sedução. Bom, e agora, e aqui, para a Lídia Palminha, a primeira coisa que eu queria dizer é que não tive a oportunidade de acompanhar o lançamento do teu livro, porque também estive com um problema de saúde bastante grave e por isso convidei-te e era aqui o espaço, gostava que falasses do teu livro, do teu encontro com a poesia e também porque a poesia para ti tem um sentido muito especial, ou com o tempo e com o teu próprio percurso acabou por ter um sentido muito especial. Agora, Olá. Olá. Olá a todos vós, gratidão imensa por este convite e por este momento e pela oportunidade que me é dada de também conhecer a minha pessoa. É assim, eu escrevo desde os meus 8, 9 anos como desabafo da tristeza que me assolou aos 6, foi a partida do meu pai. Naquela altura, a única coisa a que me agarrei para desabafar dores que as crianças passam, mas que em 1978 não eram tão vistas ou tão observadas ou mimadas, seja o que for, tal como é agora neste momento. E então eu vi na escrita o desabafo daquilo que me consumia imenso. Eu cresci com um homem sábio que não sabia ler nem escrever, mas que rimava como ninguém, que era o meu avô. E nós cantávamos imenso nas desgarradas no campo. Eu acompanhava-o na agricultura e ele começava a fazer 2 frases e eu acabava por rimar e outras vezes era ao contrário. E era um jogo interessante e às vezes chegava a casa e era esse jogo que eu colocava também nos papéis que também deitei fora, como eu acho que toda a gente começou por fazer isso, deitar fora. Também gostava muito de fazer histórias na minha cabeça e o meu primeiro livro é o resultado mesmo de uma história dessas que eu imaginava na minha cabeça, escrevia com canetas de várias cores, cada cor era uma personagem e fui escrevendo e tudo escondia, nada mostrava a ninguém, considerava sempre que aquilo não era nada. Acho que isto é mais ou menos comum a todas nós, não é? Até que houve um dia, tinha eu 32 anos já, 33, mostrei um desses caderninhos que eu tinha a uma pessoa e ela às tantas só chorava. Eu só olhava para ela e perguntava, mas está aí alguma coisa de jeito para tu chorares ou isso não presta mesmo para nada e choras por causa disso?
E foi aí que eu comecei a ler aquilo que eu escrevia, porque eu ainda hoje tendencialmente escrevo, mas não leio o que escrevo. E comecei a ler aquilo que eu estava a escrever. E é já em 2014, portanto já aos meus 40 anos, que eu mostro, aos 38, que eu mostro o romance que saiu primeiro, Era Uma Vez a Minha Vida. E também provocou algo muito interessante nos sentimentos de outras pessoas, e por isso é que eu publiquei esse romance. A partir daí comecei-me a mostrar, comecei a mostrar melhor, e saiu o segundo romance em 2015, O Valor da Vida. E foi em 2017, com o livro aberto, que eu percebi, com a aceitação do meu poema na antologia Livro Aberto 2017, que eu percebi que se calhar até que escrevia umas coisitas com algum jeito. E foi a partir daí que realmente eu comecei a mostrar aquilo que eu escrevia. Eu não posso dizer que escrevo essencialmente sobre mim, sobre o meu eu, sobre os meus sentimentos, de uma forma como se eu estivesse a dizer tudo o que eu escrevo tem a ver comigo. Não. Eu escrevi lindos poemas a atender o público. Eu tive em sede de profissional, estive num gabinete onde fazia atendimento de pessoas carenciadas, desempregadas, em situações muito débeis. E enquanto as pessoas falavam, preenchiam os documentos, eu escrevi poemas muito, muito bonitos, que eu própria ficava... eu absorvia aquele, não sei se me consigo fazer entender, absorvia aqueles sentimentos e escrevi coisas muito bonitas. E ainda hoje, eu sou terapeuta holística, para quem não sabe, fica a saber. Eu gosto de fazer a terapia e no final da terapia gosto de escrever um poema e oferecer ao cliente. Portanto, muito daquilo que eu estou neste momento também a colocar é o resultado daquele momento em que eu estive com aquelas 2 horas e meia com aquela cliente, e eu gosto de chegar a casa, sentar-me no meu cantinho e de evitar um sentimento que eu fui lá buscar e partilhar com a minha cliente, como uma oferta, um miminho, algo meu. Portanto, algo meu sentido a partir dela. Hoje escrevo muito mais numa base espiritual do que propriamente como antigamente, em que escrevia muito numa base sentimental. Hoje nem por isso. Não escrevo sobre política, nem sobre futebol, nem sobre a atualidade. Não escrevi uma única palavra sobre a pandemia. Eu escrevo essencialmente sobre a força de vida, porque há muitas pessoas que não estão com força para viver, não estão a conseguir suportar as suas dores, os seus dia-a-dias, e isso também é algo que eu tento, de alguma forma, com as minhas palavras, fazer com que as pessoas virem um pouco o seu eu para aquilo que é inevitável, que é o que está a acontecer. Posso-te dizer que tenho recebido, em relação ao meu livro Sentires de Mim para Ti, lá está, não posso dizer que seja um livro com imensas vendas, mas tenho imensas histórias de muito, muito sentimento, e que me batem profundamente, e esse é para mim o meu maior sucesso. Quando alguém me liga e diz assim: Lídia, vim agora do psiquiatra e o psiquiatra deu-me alta. Eu, boa, fantástico. Eu disse que estava a ler Litas Ricardo e ele ficou a olhar. Para mim é o suficiente, significa que aquilo que eu escrevo dá força a alguém o suficiente para sair de uma depressão ou de uma outra situação. E é isso que se baseia muito neste momento a minha escrita. Eu não escrevo propriamente sobre uma flor que nasce no campo, nem o amor que consome o coração de uma mulher e de um homem, mas gosto de escrever sobre o dar a volta à vida, o olhar a vida sob uma forma positiva. É a minha forma holística de contribuir de alguma forma para alguém que esteja realmente a precisar de uma palavra um pouco diferente daquela que houve à sua volta. Tu achas que a poesia pode salvar? Pode. Em termos individuais, e isto é a primeira pergunta. E a segunda, e pode salvar o mundo? Pode. A poesia salvou-me a mim, porque através da poesia desabafei.
A poesia salvou outras pessoas que eu conheço, porque através daquilo que eu escrevi e que eu escrevo, as pessoas conseguem perceber um pouco mais e dar a volta. E isso para mim, volto a dizer, tem sido algo que eu não esperava encontrar. Eu tive, por exemplo, uma situação na Feira do Livro que foi mágica em relação a isso, que foi um texto do livro que eu comecei a ler. Eu normalmente abordo as pessoas, olha, posso ler um texto meu? Eu abri ao calhas e li um texto, e quando eu fui a ver, a senhora era italiana, nem sequer era portuguesa, e estava a chorar compulsivamente e disse-me, eu preciso desse livro para a minha vida, porque eu estou num caos. Não é um livro top, não é um livro, eu não escrevo bem, eu escrevo com simplicidade, e se calhar às vezes também é preciso um pouco dessa simplicidade, não sei. Sei que aquele momento marcou-me profundamente e nem imaginas quanto, lembro-me dele imensas vezes, porque eu acredito profundamente que uma boa poesia possa salvar o mundo, na medida em que uma boa poesia pode, de alguma forma, retirar individualmente uma pessoa de uma situação depressiva. Não sei se me consigo fazer entender. Ou de uma situação, eu tenho um miúdo, por exemplo, em que no outro dia fiz um poema resultante de uma terapia que eu fiz com ele, e ele estava com tendências suicidas e ele ligou-me e disse, eu sorri, Lídia, é só tu me compreendes, só a tua poesia me compreendeu. Isso para mim, volto a dizer, não sou de ninguém de topo, entendes-me? Mas é a profundidade de uma simples palavra, às vezes, pode resgatar alguém que está mesmo lá embaixo. Acredito profundamente que todas nós possamos e temos essa profundidade. Acredito profundamente que a poesia tem essa magia. E vou-te dizer, eu odiava a poesia. O meu professor do 9º ano é que me disse que eu escrevia umas coisas giras, pediu-me se podia ficar com os meus textos, eu até lhes ofereci na boa, porque aquilo para mim não valia nada. Ele tinha sido padre e, entretanto, tinha deixado o celibato, casou e era professor de português. E eu lembro-me da face dele, já um senhor nos seus 50 e avançados, ele olhou para mim e disse-me que eu escrevia com uma força muito bonita e que lhe fazia sentido. E perguntou-me, eu posso ficar com os teus textos? E eu disse, professor, são todos seus, do tipo, não escrevo nada de jeito. Portanto, eu continuo a dizer que não sou a melhor escritora do mundo, não mereço nenhum prémio Nobel da Paz, nem de nada. A única coisa que eu vejo na minha poesia é que, se até agora e tão pouco tempo tenho conseguido ajudar alguém com as minhas parcas palavras, simples palavras, acredito piamente que a nossa poesia pode ajudar o mundo a ser muito melhor do que aquilo que é. Mas atenção, isto é só a minha experiência, está bem? Quais serão, na tua opinião, os grandes problemas do homem? Serão espirituais, materiais? Tenho um texto preparado para colocar que se chama isso mesmo, o caos, porque nós estamos a viver o caos. Nós não podemos dizer que são isto ou que são aquilo, porque nós somos todos seres espirituais com uma vida física. Há pessoas que são mais ou menos atentas à sua espiritualidade, evoluem mais ou menos, algumas evoluem para bem, outras pessoas para menos bem. Física é toda a expressão daquilo que nós somos. Portanto, os problemas do homem é a falta de compreensão, essencialmente. E a falta de compreensão é infinita. Portanto, falar sobre isso dava mais do que 1 hora de conversa. Portanto, não seria... A falta de compreensão do outro em relação ao outro. Falta... Eu continuo a acreditar... Olha, é assim, eu tive fibromialgia. Eu cheguei ao ponto de tomar extrato de ópio para ter qualidade de vida. Eu não sei se isto diz alguma coisa a alguém. Extrato de ópio para ter qualidade de vida. Como tu deves ver, isto não é qualidade de vida para ninguém. E a única coisa que eu queria era sair daquilo. Eu queria viver. Eu tinha 2 filhos pequenos para criar e eu queria estar com eles. Eu não queria estar na cama, eu queria trabalhar, eu queria andar.
E quando eu entro no mundo para me descobrir quem sou, o porquê da fibromialgia, o porquê das dores, quando eu entrei na metafísica, na psicossomática, na compreensão do meu eu consegui ir-me curando a mim e curando quem estava ao meu lado. No fundo, também o meu esposo vivia a imensa tristeza que eu vivia. Também os meus filhos se tornaram uns guerreiros na vida, porque muitas das vezes eles eram crianças e tiveram que ajudar a mãe. Muito eu chorei por ver um miúdo, por exemplo, o meu filho mais velho uma vez, com 6 anos, o irmão com 2, e o miúdo de 6 anos fez o jantar para eles os dois. Eu chorei imenso, não sei. E a poesia foi-me ajudando porque eu ia debitando a minha necessidade de querer viver. Não sei se me consigo fazer entender. E depois, quando eu entro no meio de compreender o que é isto que eu sou, porque é que eu estou na cama, porque é que me dói o corpo, é que eu começo a minha autocura. E quando eu me curo, eu curei também à minha volta. É nisso que eu acredito, é isso que eu vejo. E é isso que eu passo nas minhas poesias neste momento, nas minhas prosas, nos meus textos, é olharmos para nós para conseguirmos olhar para fora. E é quando nós conseguimos olhar para a beleza que nós somos, porque mesmo que estejamos doentes, nós vemos, nós ouvimos, nós cheiramos, nós saboreamos, nós caminhamos, há um sol maravilhoso, há um céu divino, há uma panóplia de situações para nos fazer erguer, entendes-me? E as pessoas mergulharam na negatividade, na não aceitação, porque a nossa educação é de ter, não perder. E as pessoas acham que perdem os outros porque acham que as pessoas são propriedade de alguém e ninguém é de ninguém, nada é de ninguém. A única coisa que nós levamos nesta vida, acredito ainda hoje, é a sabedoria que nós temos aqui, que nós queremos ter, que nós vamos, a experiência de vida, o caminho que nós vamos trilhando, não levamos mais nada. Isto é o que eu ponho hoje nas minhas poesias, eu tenho uma pequena rúbrica que eu lhe chamo, que é Reflexões e Espiritualidade. É isto que eu tenho passado aos meus clientes, que eu passo no geral a toda a gente. É força de vida, força para dar a volta, compreensão de algo que às vezes nós andamos a lutar e de facto ali não há nada para lutar. Mais vale encravar-se no chão e lá ficar e erguer uma coisa bonita. E muitas das pessoas andam a lutar por coisas que não têm absolutamente conta por onde se mexam. Mas pronto, isso seria outra conversa, Rosário. Ias-nos deixar aqui um poema. Olha, obrigada por teres aceito, tinha mesmo saudade. É virtual, olha, é o que temos, mas havemos de nos encontrar. Então, gostava que deixasses um... 10. Como me perdeste? Do meu livro. Como podes dizer que me perdeste se nunca me tiveste? E nunca me tiveste porque não o quiseste? Não o quiseste porque nunca me valorizaste? Não o valorizaste porque nunca olhaste bem para mim? Tinha tanto amor para te dar. Como podes dizer que me perdeste se nunca me tiveste? E nunca me tiveste porque não tiveste coragem? Não tiveste coragem porque os teus sentimentos não o assumiram. Não os quiseste assumir, porque tiveste medo do meu valor. Tinha tanto amor para te dar. Como pudeste dizer que me perdeste, se nunca me tiveste? E nunca me tiveste, porque eu sou superior a ti. Eu sou superior porque sou feita de amor. Sou feita de amor e por isso não suporto a mentira. Tinha tanto amor para te dar. Por tudo isto, ou pelo que quiseres, nunca me tiveste. Por mentiras ou meias verdades, nunca me tiveste. Por orgulho ou personalidade, nunca me tiveste. E sabes que mais? Por mais ridículo que possa ser, tinha tanto amor para te dar. Acho que isto passa por a vida de todos nós um pouquinho, não é?
gostava de perguntar se mais alguém quer deixar um poema. Começar por Ana Antunes. Quer deixar um poema? Mais um poema? Ana Antunes. De momento não, porque não tenho aqui, não deixo, não preparei. Mas foi um prazer estar aqui, a ter uma Rosário, quero agradecer o facto de me teres convidado e gostava também que me chamasses por tu. E obrigada. Está bem, obrigada, Conceição. Também, e felicidades para todas. Deixar um poema. Eu estava aqui à procura. Quem é que quer dizer antes? A Clotilde tem um poema. Tenho outro, sim. Então, pode. Então este poema tem o título de Um Poema de Amor, escrever, já não sei. Gostava muito de poder escrever um poema de amor. Já não me recordo das regras básicas para escrever um poema de amor. Gostava de saber empregar palavras delicadas, sensuais, verosímeis, convincentes, com a garra e a sensibilidade da raça latina, destemida, impetuosa. E eu das suas características orgulhosa. Mãos finas e elegantes, acariciadoras, macias, cintilantes como o cristal. Olhar meigo, mas intenso, e na sua essência puro, análogo ao espírito de Natal. O temperamento sentimental, transcendental. O tempo vai avançando e eu vou envelhecendo. E passando de preferido a preterido, deixarei de ser desejado, deixarei de estar apaixonado, deixarei de ser querido. Os meus valores emocionais, sentimentais, deixarão de ser de grande paixão. Passarão neles um desejo pleonástico e rotineiro, fazendo alarde às batidas de um coração adormecido, sofrendo, tolerando, mas constrangido. Conheço, confirmo que um poema de amor já escrever não sei. Clotilde. Agora, Conceição. Sim, eu tenho aqui precisamente a propósito do sonho, é uma coisinha que não é pequenino, portanto rapidamente eu direi precisamente porque pronto, é um bocadinho diferente. E que eu disse, que eu chamei Não Saias do Meu Sonho. Pensei estar acordada, mas não estava, e só no meu sonho te encontrei. O teu olhar em mim tanto falava, com carinho coisas que eu gostei. E quis ali ficar, mas tive que ir, deixar o nosso olhar de fogo posto. Do sonho eu tive que sair, para meu e teu desgosto. Seguimos lado a lado na distância, guardando esse tempo que é só nosso, que tem afinal tanta importância e já fora do sonho, lembrar posso. Não saias do meu sonho, por favor. Vem tornar real este sonhar que o destino nos deu naquele alvor, para juntos podermos caminhar. Obrigada. Dulce. Então eu agora posso ler um textinho em prosa poética. Sim, claro. É o último que escrevi e fala de uma terrível insónia que eu tive. Portanto, eu escrevo nas horas em que, por vezes, tenho pensamentos meio malucos. Uma noite que fiquei sem dormir, antes de ontem, dormi 1 hora para aí, sei que dormi. E diz horas mortas. Sigo caminhando sobre as pedras da calçada. Sigo, porque parada não posso ficar. Em meus passos apenas a certeza da viagem. Não sei para onde vou. Nem sempre o destino almejado é a melhor opção. Nem sempre os trilhos que já percorremos nos preencheram as artérias do coração. Talvez as sombras da incerteza tenham ofuscado a luz que iluminava a nossa estrada. Talvez confunde-se a curva no meio do nada. O dia vai findando devagar. Abreviado foi já o teu sorriso na ameaça da aura crepuscular. Apressada vai também a pegada da penumbra que nos vem turvar o olhar. Apesar da obscuridade que a noite teima em impor, eu sei que estás lá, que teu sorriso ilumina os contornos de um rosto em expressões ainda por decifrar. Sigo caminhando porque parada não me apraz ficar. Também as nuvens algodoadas do horizonte se apressam a retirar. Observo-as nas múltiplas formas de ser. Anjos de asas largas prontas a acolher,
Carneirinhos engraçados que contamos quando a insônia espreita e é difícil adormecer. Um dragão que se formou e logo se viu desaparecer. Assim, qual esfera volátil na neblina opaca a disfarçar a silhueta espectral da minha ilusão. Imediatamente as vejo lágrimas pela vidraça a escorrer. Um arrepio na pele acontece. Das ruínas do velho canastro, a mochela projeta seu pio perturbador, como um triste lamento. É sinal de mau presságio, sabias? Quiçá, mais uma alma se leva ao Criador neste momento. Na verdade, a morte acompanha a vida e ninguém nasceu para ser eterno neste mundo tantas vezes cruel de caos e dor. Fecho os olhos e no silêncio deixo que a canção da chuva me venha embalar. Raso com as mãos a frieza do teu lugar vazio. Olho ao meu redor e estremeço. É nestas horas mortas de insônias e desalento que nos entendo solidão. Minha pele arrepiou, de repente senti frio. Avanço devagar nos trilhos da madrugada. A chuva que ontem nos cantou é agora lágrima de orvalho a refrescar as nossas manhãs de ouro. Tudo parece diferente quando o sol começa a raiar. Até as pedras toscas das paredes que nos acolhem parecem brilhar. A estação outonal aproxima-se. Outras cores e odores se farão presença por aqui. E eu seguirei cruzando estradas, outros caminhos, outras vidas, outras viagens, talvez. Obrigada, Rosário, pelo convite. Pronto. E obrigada a todas as intervenientes. Gostei de as conhecer melhor. Eu Obrigada. agradeço as vossas histórias, as vossas palavras, os retratos que aqui ficam. E até uma próxima vez. Muito obrigada. Gostei imenso, Vós. Obrigada por este momento. Boa noite, foi um prazer estar convosco. Igualmente. Foi um prazer também. E Obrigada pela oportunidade. muito obrigada. Obrigada.